João Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa nasceu em Cordisburgo, cidade do interior de Minas Gerais, em 27 de junho de 1908. Era filho de Flor Duardo Pinto Rosa e de Francisca Guimarães Rosa. Em 1918, aos 10 anos de idade, mudou-se para Belo Horizonte, onde residiu na casa de seus avós. Desde muito cedo, estudava várias línguas, como, por exemplo, francês, alemão, holandês, inglês, espanhol, italiano, russo e entre outros. Também demonstrava grande interesse pela literatura. No ano de 1929, já começa a escrever seus primeiros contos. Em 1930, Guimarães Rosa se forma na Faculdade de Medicina de Minas Gerais e logo se casa. Em 1932, volta para Belo Horizonte, onde inicia sua carreira como médico voluntário da Força Pública. No ano de 1936, participa do concurso para ingressar na tão almejada Academia Brasileira de Letras. Com sua tamanha inteligência, consegue ficar em primeiro lugar, porém não publica sua obra. Isso tudo por conta de que tinha um ruim pressentimento de que, se chegasse a publicá-la e entrar para a academia, algo de muito ruim aconteceria. Em 1937, começa a produzir o livro Sagarana, o qual só vem a ser publicado no ano de 1946. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil rompeu sua aliança com a Alemanha, Guimarães foi preso. Em 1963, João Guimarães Rosa é eleito para entrar na Academia Brasileira de Letras, porém, só acaba entrando em 1967. No dia 19 de novembro de 1967, na cidade do Rio de Janeiro, 3 dias após sua entrada na academia, ele acaba sofrendo um infarto, o que ocasiona sua morte, assim como havia pressentido. O burrinho Pedrez. O fazendeiro Major Saulo determina que seus homens levem uma grande quantidade de bois para comercialização em uma cidade distante. Para cumprir a tarefa, convoca seus vaqueiros mais experientes, montados em cavalos jovens e fortes. Acompanha a condução o burrinho Sete de Ouros, velho e fraco. Depois de uma chuva torrencial, um pequeno riacho que foi facilmente superado na ida, torna-se caudaloso no retorno dos vaqueiros à fazenda. O único animal a escapar da correnteza é justamente o burrinho, que conta com sua experiência para poupar suas forças e deixar-se levar pelas águas ao invés de tentar lutar contra elas, como fizeram os outros. A volta do marido pródigo. O mulato Lalino Saladiel vive no interior de Minas, mas sonha com aventuras amorosas em terras cariocas. Junta algum dinheiro e parte, deixando para trás a esposa Maria Rita. Depois de algum tempo, terminam o dinheiro e a empolgação. E ele retorna, encontra Maria Rita envolvida com o espanhol Ramiro. Lalino se envolve então nas disputas políticas locais e, com a vitória de seu candidato, consegue a expulsão dos estrangeiros, alcança também o perdão de Maria Rita. O duelo. O capial Turíbio vê a sua amada esposa o traindo. Ele testemunha tudo. Então, com sede de vingança, decide matar Cassiano Gomes, mas foi mal sucedido. E a bala acertou seu irmão. Então, entraram em um confronto. Voltando para uma festa típica do arraial, conheceu um rapaz que foi muito bom com ele e o ajudou. Era o 21. Cassiano estava muito velho e acabou adoecendo. Então, um belo dia, Turíbio estava passando pela redondeza e fez amizade com 21, que prometeu se vingar de Turíbio, e foi assim que fez. O mata. Conversa de bois. O conto se inicia com Manuel Timborna e o narrador conversando. Eis que chegam ao assunto de que os bois conversam. Manuel Timborna diz que isso é verídico e que já acontecera ali na região. Manuel diz ter ficado sabendo dessa história através de uma cachorrinha do mato e começa a relatar. Tudo começa com Tiãozinho, um pequeno garoto muito frágil. Tem um padrasto muito malvado e uma mãe que pouco se importa com ele.
seu pai está doente de cama e é cuidado pelo próprio garoto. Então, quando seu pai morre, o velório é ali mesmo na casa. Agenor, seu padrasto, comovido com a morte do pai do menino, diz que irá cuidar dele. Chega a hora do enterro e Agenor oferece levar o corpo. Agenor tinha uma carga de rapadura no carro e coloca o defunto em cima das rapaduras. Tiãozinho vai junto, pois ele era guia de carro de bois. No caminho do enterro, o garoto, triste pelo ocorrido, começa a pensar em tudo o que acontecera e em quão malvado seu padrasto é. Os bois acabam sentindo o que o garoto está pensando. Então, acabam passando por um penhasco difícil de subir, e Agenor acaba pegando no sono, assim como Tiãozinho. Nesse momento, os pensamentos do garoto começam a se fundir com os pensamentos dos bois. E ambos começam a pensar em uma certa vingança contra o padrasto. No meio dessa troca de pensamentos, Tiãozinho dá um grito e os bois acabam derrubando Agenor do carro, que acaba morrendo. Então, chega todo o povo que estava a caminho do enterro e vê aquela cena. Logo, o carro de bois segue sua jornada até o enterro. Agora então, com 2 defuntos. Corpo fechado. A história começa com o narrador, Emanuel Fulô, conversando e bebendo em um bar. Eis que começam a falar sobre os valentões ali da cidade e chegam ao nome de Targino, o maior valentão da região. Um dia, Dasdor bate na casa do narrador e diz que vai se casar com Manuel Fulô. O narrador fica sem entender, pois não sabia desse fato, e então vai conversar com Manuel para saber se isso realmente é verídico. E Manuel afirma que sim. Manuel Fulô tinha uma mula chamada Beija-Flor e almejava muito por uma sela mexicana para colocar no animal. Então, fica sabendo que tem uma pessoa na cidade que tem essa tal sela. Ele se chama Toniquinho, um feiticeiro. Porém, Toniquinho não tinha uma mula, ou seja, teria essa sela à toa. Certa vez, o narrador e Manuel Fulô estão novamente conversando e bebendo, quando chega Targino, dizendo que teria gostado muito da noiva de Manuel e que desejava passar uma noite com a moça. Manuel, obviamente, não concorda com a ideia e é ameaçado por Targino. O narrador, juntamente com Manuel Fulô, tentam procurar uma solução para que ele não fosse morto por Targino. E então, acabam conversando com o Toniquinho, o feiticeiro. Toniquinho propõe a Manuel que faria um feitiço para fechar seu corpo e ele não ser atingido por Targino, mas, em troca, queria sua mula. Manuel acaba aceitando. Então, Manuel vai para a luta com Targino. E realmente, o feitiço teria dado certo. Manuel Fulô não é atingido. Então, com uma pequena faca, ele acaba matando Targino, se tornando então o maior valentão da região. O tempo se passa e ele então se casa com a sua amada, tendo como seu padrinho o narrador. Sarapalha. Os primos Ribeiro e Argemiro vivem isolados, com seu cachorro em Sarapalha, lugarejo do interior de Minas Gerais. Sofrem com a malária, doença que lhes provoca febre e tremedeiras. Para Ribeiro, a dor maior vem do fato de ter sido abandonado pela esposa Maria Luísa, que fugiu com outro. Durante as intermináveis conversas que mantém para tentar distrair da doença, Argemiro confessa ter sentido igual amor pela moça, embora sem jamais faltar com respeito ao primo. Ribeiro, decepcionado com o que considera uma traição, expulsa o parente de suas terras.
São Marcos. O narrador da obra é um homem que não é de muita fé. De costume, sempre vai para passeios no meio do mato das Três Águas. Em algum desses passeios, no interior do mato, o narrador fica observando a natureza, até que uma cegueira cobre seus olhos e deixa ele totalmente cego. Então decide fazer a reza de São Marcos, que é uma reza forte. Após o ocorrido, sua visão voltou ao normal, e o feiticeiro contou que havia feito um boneco de voodoo, o qual havia tampado os olhos, para acontecer o mesmo com o narrador. A Hora e a Vez, de Augusto Matraga. O conto conta a história de Augusto Matraga, também conhecido como Nhô Augusto. Era conhecido por ser poderoso em seu povoado. Augusto era casado com Dionora e tinha uma filha chamada Mimita. Nhô Augusto era um homem de coração muito ruim, maltratava seus capangas e até mesmo sua esposa e filha. Até que um dia, cansada de tudo isso, Dionora resolve fugir de casa com outro homem, Ovídio, e com sua filha. Porém, já sabendo que Augusto iria atrás deles, eles fazem uma emboscada para o malvado. Quem arma essa emboscada são os próprios capangas de Augusto, que agora o deixaram para ficar ao lado do Major Consilva, seu maior inimigo. Os capangas então batem muito em Augusto, e já perto de sua morte, ele decide se atirar de um penhasco. Então, é dado como morto. Porém, é encontrado por um casal de negros e é levado para a casa deles. Augusto, então, é cuidado pelos velhos e se recupera. Acaba enxergando todas as maldades que já teria feito e se torna uma nova pessoa. O tempo vai passando e Nhô Augusto trabalha muito, até que um dia aparece um bando liderado por Joãozinho Bem-Bem, e eles o pedem abrigo. Augusto então os dá, e ali nasce uma grande amizade. Então, ele é convidado a fazer parte do bando, mas não aceita. Um dia então, ele sente que chegou a hora de ir embora. Se despede do casal de negros e segue mundo afora. Certa vez, por sua viagem, avista Joãozinho Bem-Bem, ameaçando uma família. E então, vai até lá para saber o que está acontecendo. Então, para defender essa família, Augusto Matraga entra em um duelo com Joãozinho e os dois acabam morrendo. Antes de morrer, Nhô Augusto pede para que Joãozinho tenha um enterro digno, pois, acima de tudo, ele era seu amigo. E também abençoa sua filha, da qual sente muita saudade. Após sua morte, é tido como um santo pelos moradores daquela região.